Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Terça-feira, dia 3 de março, esta é a nossa palavra de fé. Eu sou o Padre Tiago, estamos na segunda semana quaresmal. Vamos meditar com Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Meu irmão, minha irmã, quando eu leio os evangelhos, uma coisa me chama muito a atenção. Quem mais vai perseguir Jesus? Quem mais vai criticá-lo? Quem mais vai lutar pela sua condenação? Não são os pecadores, não são os pagãos, são aqueles que se diziam religiosos, são os funcionários do sagrado, são as pessoas do templo, são os fariseus, os mestres da lei, os escribas, aqueles que tinham uma função muito específica, que era difundir a lei de Moisés, mas que por interesse pessoal, por interesse próprio, deturparam a lei e transformaram a religião de Israel, naquela época, numa religião que fiscalizava cada detalhe da vida, que tinha se tornado um instrumento de opressão, que tinha se transformado em algo que tolhia a vida plena das pessoas e que, de fato, tinha se mancomunado até mesmo com o poder do Império Romano. São os fariseus que vão criticar Jesus, sempre eles. E por isso, Jesus adverte os discípulos para o risco de seguirem o mesmo caminho, para que não transformem a religião cristã, não transformem o seguimento de Jesus numa prática legalista, numa prática como aquela que os fariseus tinham transformado a lei de Moisés. Jesus não quer uma religião de aparência. Jesus não quer que a nossa fé seja motivo de vaidade, motivo de orgulho, motivo de arrogância. Pelo contrário, quer discípulos que sejam capazes de viver a humildade, o serviço e jamais a arrogância de encherem a boca para dizerem que seguem Jesus. Se o seguimento de Jesus para nós é motivo de fama, é motivo de sucesso, é motivo de vaidade, nós estamos no caminho errado. Nós estamos no caminho que não é o do Cristo. Talvez estejamos no caminho do nosso próprio umbigo, mas não no caminho de Jesus. Como é triste quando as pessoas trocam o seguimento de Jesus pelo seguimento da própria imagem que criaram de si mesmas. E muita gente cai nisso. Cai nessa ideia de que seguir Jesus é apenas mudar de roupa. Cai na ideia de que seguir Jesus é apenas não sair de dentro da igreja. Cai na ideia de que seguir Jesus é julgar os outros que ainda não estão no mesmo processo de conversão. Cai na ideia de que seguir Jesus simplesmente significa ficar na internet atacando aqueles que não vivem a sua fé. Cai na ideia de que seguir Jesus é apenas obedecer um conjunto de regras e de leis exteriores, de fazer longos jejuns, mas não parar de falar mal do outro,
de muitas vezes não sair de dentro da igreja, mas não ter a coragem de pisar um passo na direção do irmão a quem machucou, de que seguir Jesus talvez seria simplesmente saber de cor as escrituras, vomitar textos, vomitar regras sobre os outros, mas não ser capaz de curar o pecado íntimo de cada dia. A religião de Jesus não pode ser a religião da aparência. Me preocupa muito quantos e quantos estão seguindo não a religião de Jesus, não o seguimento do Senhor, mas a aparência das modas que estão na internet. Tome cuidado. Releia o Evangelho de hoje. Veja que no final, Jesus está advertindo os discípulos que no reino de Deus o maior é aquele que serve, aquele que transforma a sua fé em serviço, em humildade, em atitude para com quem precisa e não na exaltação de si mesmo. É preciso tomar cuidado, pois quem se exaltar será humilhado e os humilhados serão exaltados. Que a nossa fé seja do coração para dentro e nunca da boca para fora. Deus abençoe a sua terça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.